Estamos ao vivo na nossa live Vitória no Recurso de Revista. Essa live é uma live em que nós recebemos sempre um convidado, um advogado que está com a gente, de alguma forma, estudando, para mostrar as técnicas que têm levado os colegas às vitórias, né? Tanto no conhecimento do recurso de revista e, principalmente, naquelas situações de conhecimento e provimento. E hoje eu tenho muita satisfação de receber aqui no nosso canal do YouTube, para essa série, para esse episódio, né, dessa série de lives, o colega advogado Wendel Rodrigues, que tem atuação, tem escritório no Rio de Janeiro, e que, sem dúvida, o Wendel é dos meus, é faixa preta em recurso de revista, um cara estudioso, disciplinado pra caramba, e tem conseguido resultados muito expressivos com os recursos de revista. Assim sendo, seja bem-vindo, Wendel, é uma satisfação mesmo estar contigo aqui nessa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas, todos que estão aí ligados via internet. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito bom. O Wendel, então, ele tem uma advocacia que tem tido muita relevância na parte de recursos, tá? E assim sendo, eu gostaria que o Wendel contasse, primeiro, como é que esse processo que a gente vai analisar aqui hoje, como é que esse processo chegou a ele, né? Claro que a gente tinha conversado antes, e é sempre bom explicar isso, né? A gente vai mostrar na tela aqui o recurso do Wendel, né, que foi vitorioso no TST, mas o recurso tinha cláusula de confidencialidade, então a gente não vai citar nomes, não vai citar número de processo por uma questão de guardar essa reserva contratual, mas o que não impede, né, do conteúdo ser bastante valioso, porque a gente vai mostrar aqui o recurso, né, como ele foi elaborado e na forma como o Wendel conseguiu vencer essa parada no TST. Vamos lá. Trata-se de um recurso de revista. O Tribunal Regional, na época, ele assentou que o trabalhador ele se enquadrava ali ele não se enquadrava na exceção do artigo 62, ou seja, ele era um trabalhador externo, ele cumpria a jornada externa, e a defesa da empresa, que é um atacadista nacional, de porte nacional, é de que não tinha esse controle da jornada. E o tribunal ele confirmou a sentença. O acórdão dizia claramente, lançou a premissa fática de que, por ser um reclamante, um trabalho externo, a reclamada não tinha esse controle. Porém, aí começa o trabalho do advogado, eu percebi, pela leitura do acórdão, que o acordo era muito sucinto. O desembargador simplesmente disse, olha, a empresa não tem como controlar a jornada desse camarada, então ele não tem direito. Aí, nessa hora, professor, aconteceu o seguinte, é que esse recurso ele pertence a um colega, certo, que me procurou, pediu uma assessoria, e eu falei, escuta, o tribunal ele não assentou no acórdão original premissas fáticas suficientes e muito menos respondeu ao ED que foi feito a respeito de premissas ou fatos que comprovem que essa empresa tinha esse controle. E eu quero chamar a atenção de todos os colegas e dizer o seguinte, quando um tribunal se recusa a lançar a premissa fática, a estabelecer, a discutir fatos e provas, é necessário fazer embargo de declaração. É necessário fazer embargo de declaração porque o TST não pode, sob pena de violar a súmula 126, a famigerada súmula 126, adentrar a fatos e provas. E como o tribunal insistiu na omissão,
foi feita uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Eu chamei a atenção dos ministros, do ministro que, na época eu não sabia quem seria, e etc. E o importante é demonstrar para o ministro que essas questões que não foram enfrentadas pelo tribunal, elas são imprescindíveis. Elas são importantíssimas para a solução da lide. E que se elas, uma vez, se elas tivessem sido enfrentadas, o resultado teria sido outro. Então, foi justamente essa questão. Aí o tema do recurso seria uma preliminar, por negativa de prestação jurisdicional, a violação, ou seja, a ofensa ao artigo 93(9) da Constituição. Eu tinha colocado o 489, parágrafo 1º, inciso 4, do CPC, e o caput do 832 também, ou seja, os artigos que permitem a abertura de preliminar de negativa de prestação jurisdicional. E aí isso subiu para o TST e o ministro lá no acórdão diz, realmente, o tribunal tinha que ter falado sobre isso aqui, porque isso é importante, vou mandar de volta, e mandou de volta, e estamos aí na luta. Excelente. Excelente, e eu lembro aqui, como o Wendel destacou, né, para arguir a negativa de prestação jurisdicional, vamos estabelecer aqui um parâmetro, né, Wendel, que eu vejo até hoje colegas enfiando os pés pelas mãos, fazendo a negativa de prestação jurisdicional por divergência jurisprudencial. Pelo amor de Deus, gente, isso para quem assiste TV em canal esportivo, né? O pessoal da Globo tinha a brincadeira lá do inacreditável futebol clube. Então, é aquilo ali, é o artilheiro embaixo da trave, sem goleiro, só ele e a bola, e ele ainda dá um jeito de chutar a bola para fora, às vezes até para a lateral. Então, pelo amor de Deus, recurso de revista envolvendo negativa de prestação jurisdicional só pode ser ventilado por violação dos dispositivos, que o Wendel lembrou aqui, artigo 93(9) da Constituição, e pode ser também pelo artigo 832 da CLT ou pelo 459 do CPC, 489, melhor dizendo, do CPC. Não precisa invocar os três, basta um, e se você tiver até com preguiça, né, Wendel, digamos assim, quiser fazer um modelinho para usar pelo menos a parte de argumentação, né, ter uma base para usar sempre que o assunto for esse, faça com base no 93(9) da Constituição. Né? Porque é bom você se habituar a, se for utilizar só um dispositivo, que seja esse dispositivo da Constituição, porque se o recurso de revista for uma negativa de prestação jurisdicional na fase de execução de sentença ou num processo de rito sumaríssimo, se vier lá a invocação do 489 do CPC ou do 832 da CLT, você perdeu o seu recurso, por mais que você tenha razão, porque há uma limitação, tanto na execução quanto no processo de rito sumaríssimo, que a violação a ser invocada é uma violação constitucional. Isso é importante que você que está assistindo a nossa live saiba e observe. E sem contar, né, Wendel, a questão dos embargos de declaração, que é fundamental, né, é um pré-requisito até, né, para a nulidade por negativa de prestação jurisdicional ser observada. Importantíssima a interposição de embargos de declaração. Mas eu sempre digo aos colegas, embargos de declaração servem para suprir omissão, uma contradição. Ou seja, você tem que ser fiel com o tribunal, apontar a omissão. Começa a peça de embargo de declaração seguindo um roteiro lógico. Eu tenho casos aqui de advogados que me procuram e falam, nossa, doutor Wendel, eu já escrevi, eu já digitei 19 laudas e até agora eu não passei do primeiro. Gente, seja objetivo.
chegue para o tribunal e diga o seguinte: olha, vocês decidiram no acordo. Cita o trecho do acordo, transcreve o acordo originário. Depois que você citar o trecho do acordo, você faz um resuminho embaixo de umas 3, 4 linhas e diz: olha, Vossas Excelências, no momento de decidir, lançaram as seguintes premissas fáticas. Nesse caso aqui, a premissa fática que foi lançada é de que era um trabalhador externo, que a empresa não tinha controle da jornada e, portanto, ele não fazia direito àquele adicionado de remuneração. Então, depois que você lança a premissa fática, que você diz para o tribunal: olha, vocês disseram isso, porém, vocês deixaram de enfrentar o elemento tal, tal e tal, que está no ID tal, na folha tal. Não só diz, não, pelo amor de Deus, neste momento é crucial, não só aponta a folha, ID, transcreve o teor do documento nos embargos de declaração. Lembre-se, vocês não fazem embargos de declaração para desembargador do TRT, porque muitas vezes ele vai dizer que a prestação jurisdicional exauriu, que ela foi perfeita e acabada. Você faz embargos de declaração estratégico visando o eventual recurso de revista, para que o ministro no TST, no momento da análise, no momento da admissibilidade, no momento em que ele bater o olho no seu recurso de revista, que ele ver a preliminar, o ministro tem que ter a percepção seguinte: olha, esse TRT, esse advogado está dizendo aqui que o TRT deixou de enfrentar um fato que é importante. O advogado transcreveu o trecho dos embargos de declaração aqui e mostrou. Será que isso existe no processo? Esse advogado não pode estar inventando isso. E você justifica: olha, Excelência, tinha que ter enfrentado isso aqui, porque o acordo diz que o trabalhador é externo, não tem controle de jornada. Porém, o tribunal não falou sobre o uso do tablet, sobre a secretária da empresa que ficava ligando de hora em hora: escuta, fulano, você está onde? Olha, o testemunho do preposto diz que havia controle via telefone celular, que ele passava na empresa no início: olha, você já terminou a obra em tal lugar, agora você vai para tal lugar, porque na hora tal o cliente está esperando. Ou seja, o TST, ele exige, ele aceita que esse controle de jornada seja, ainda que indireto. Ou seja, você tem que provocar o tribunal a falar sobre essas premissas fáticas para você lançar isso no recurso de revista. Embargos de declaração são importantíssimos nesse sentido. Exato. É o que a gente sempre aponta, né, Wendel? Precisa aqui observar a especificidade. Não adianta o advogado jogar a bola para os embargadores, dizer: teve elementos que não foram analisados. Não, você tem que apontar qual é o elemento, e de preferência, como o Wendel disse, de fazer a transcrição. Eu vou abrir aqui o recurso para a gente fazer a análise. Mas o pessoal, já vi aqui no chat o pessoal brincando, viu, Wendel? Que é a live da galera do Star Wars, né? E realmente a gente está aqui, os dois, com personagens e bonecos do Star Wars no fundo aqui, para vocês verem que tem uma coisa, tem um sentido aí, né? Da gente estar do lado certo da força para fazer os recursos de revista. Eu brinco muitas vezes, só um parênteses, uma brincadeira. Sim. Eu gosto dessa live porque ela é bem descontraída. Eu brinco porque eu estava fazendo uma sustentação há algum tempo atrás, alguns meses atrás. Aí o ministro viu esse pai aí e falou assim: doutor, eu falei: na sessão, onde o senhor comprou isso aí? Mas Star Wars é uma febre mesmo, ou seja, Star Wars forever, né? É muito bom, muito bom. Aí, o Thiago Furano, nosso colega, fez uma pergunta aqui. Fez o ED e o TRT aplica a multa. Não precisa recolher a multa do primeiro ED, né? Apenas se houver a multa por reincidência, é que essa sim vai ser exigível como condição de admissibilidade do recurso seguinte. Mas se foi só a primeira multa, faz o recurso de revista. E lembrar
do recurso de revista para pedir a exclusão da multa, que, se for reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, vai ser uma decorrência lógica, né, ter a exclusão dessa multa por parte dos julgadores. Com isso, vamos... Um parênteses. Sim, já que o senhor tocou no assunto de multa em embargos de declaração, teve um processo aqui ontem que eu achei interessantíssimo, porque o advogado parceiro levou multa no TRT por conta da interposição dos embargos de declaração. E ele fez o recurso de revista. Ele diz, eu achei interessantíssima a expressão que ele utilizou ontem, ele falou assim: olha, Wendel, eu fiz esse recurso de revista na força do ódio, eu fiz esse recurso de revista sangrando. E o recurso de revista dele ficou maravilhoso, na verdade. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria 8, por aí, 8,5. Só que o último tema, cuidado, colegas, se você levou multa em embargos de declaração por interposição, o seu recurso de revista, um dos temas do recurso de revista será da multa na ocasião dos embargos de declaração, violação do artigo 1026, parágrafo, ou seja, você é um novo tópico no recurso de revista, é um tema, é um dos temas do seu recurso de revista. E é necessário abrir, explicar por que você levou a multa e transcrever o trecho do acórdão. A galera esquece de transcrever. Eles esquecem. Eu falei, colega, o seu recurso ficou ótimo nos 3 primeiros temas, FGTS, hora extra e etc. Mas eu vou te falar o seguinte, no último aqui, você abriu uma frase e disse, olha, ainda levei multa lá. Levou, mas cadê a transcrição do trecho do acórdão em que você levou essa multa? Não se esqueçam, multa e embargo de declaração é um dos temas do recurso de revista. Tem que transcrever o trecho do acórdão. Mesmo que o desembargador coloque lá no texto do acórdão o seguinte, observo que os aclaratórios são tão somente protelatórios, está aqui uma multa. Ou seja, tem um parágrafo só, você tem que transcrever aquele trecho. Exato. Eu vejo, isso é um dos erros mais recorrentes. Eu até estava conversando aqui com o Wendel antes da gente começar a live, né? Eu estou de férias do tribunal a partir de hoje e a gente vai ficar praticamente 45 dias sem nenhum evento maior, sem nenhum lançamento, e nesse período uma das metas pôr em dia as gravações das aulas do NAT e também fazer uma revisão geral no conteúdo do Seja Expert em recurso de revista. E eu estou querendo, viu, Wendel, essas situações mais corriqueiras, por exemplo, questão de tirar multa, eu vou gravar uma aulinha para deixar lá como é que faz que cuidado tem que ter na hora de tentar excluir multa do ED, porque às vezes os colegas pensam que vai ser um efeito natural e não, o TST só pode enfrentar a matéria, não é uma questão de ordem pública, né, imposição equivocada de multa, então tem que observar todos os requisitos formais, senão não vai, né? Então, muito importante mesmo essa lembrança aqui do... Eu particularmente, eu já peguei recursos de colegas aqui, 2 recursos, por sinal, em que ele fez o recurso de revista, aliás, desculpa, ele fez o RO. Quando ele me trouxe para a elaboração do recurso de revista, ele tinha levado multa no ED. Eu falei, escuta, o seu recurso tem o tema tal, e um dos temas do seu recurso é justamente essa multa. Só que é o seguinte, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade, você não tem a mínima chance nesses temas do seu recurso de revista. Já tem jurisprudência pacificada, você só tem chance no tema multa dos embargos de declaração. Então, eu te digo, não vai sair tão ruim assim não, porque ali você vai perder, mas você não vai pagar. E deu em cima. O ministro não conheceu, improveu cada um dos temas do recurso de revista, e no último tema, ao enfrentar
a violação do artigo do CPC sobre a imposição da multa. Conheço do recurso, o fulano realmente não tinha a intenção de procrastinar, ele é o reclamante, apesar dele não ter ganhado no mérito lá em cima, ele não tinha interesse nenhum. Conheço do recurso por violação, chora. Às vezes consegue, né? Mesmo não ganhando no mérito, consegue excluir a multa, o que já é uma vitória, né? Como diz a música que se cantava por aí, tá ruim, mas tá bom. Não foi à toa para o TST, né? Mas eu vou compartilhar o recurso aqui, e aí a gente, obviamente, eu não vou ler a peça inteira, né? A gente vai passar os elementos formais, destacando uma questão ou outra mais relevante, e ao final a gente poder comentar também, fazer um balanço final aqui da questão. Deixa eu ver. Está aqui. Então, está aqui o recurso dirigido ao presidente do TRT, né? A gente sempre lembra vocês que tem que dirigir a presidência, se dirigir ao vice-judicial, se é quem despacha, vocês não vão perder o recurso, se dirigir ao relator, não vai perder, mas o certo mesmo é o que está na lei. O presidente do TRT é a autoridade aqui a quem a gente vai dirigir o recurso de revista. Coloca o número do processo, a identificação do recorrente, mencionando aqui as alíneas, não é uma exigência do TST, mas por prudência, para o recurso ficar mais completo, é interessante colocar aqui. No caso, é um recurso por divergência na interpretação de lei federal e por violação de dispositivo de lei federal ou da Constituição. Então, aqui o pedido de que seja recebido o recurso de revista sem ficar com firula, sem ficar enchendo linguiça, né? Igual o colega que deu vontade de dar um cascudo, Wendel. Tinha 8 laudas, só a página de apresentação do recurso de revista. Eu falando para ele, meu filho, 8 laudas é para você fazer o recurso de revista inteiro, se não tiver muita transcrição. Agora, gastar 8 páginas na peça de apresentação, o ministro ou o servidor que vai fazer o exame do recurso já chega cansado no mérito, né? Já chega cansado nas próprias razões do recurso. Então, a gente tem que ter uma razoabilidade. Olha só, não precisa mais que isso aqui, gente. É uma peça simples de apresentação. Aí aqui vem as razões de recurso, também bastante simples, fazendo uma saudação aos ministros e identificando desde já qual é a matéria. Porque isso aqui é muito importante, porque eu que passei lá pelo TST por 4 anos, eu sei o que é. O servidor está desesperado atrás de processo que ele possa vencer a cota dele, né? Que eles têm uma cota lá por semana de processos que tem que fazer. Então, se ele abre aqui um recurso, sei lá, tem 15 laudas, e ele vai ter que passar o olho no recurso inteiro para ver o que tem dentro, né? Ele vai deixar o recurso para lá, a tendência é essa. Principalmente se você tiver pelo reclamante, isso aqui é uma excelente prática para o seu recurso ser analisado primeiro, né? Eu coloco aqui o tema, o servidor abriu o recurso, ele já sabe aqui, ó, é um recurso de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e é um recurso por divergência jurisprudencial na questão de hora extra para trabalhador externo. Pronto, ele já sabe o que é, né? Isso facilita bastante essa identificação. Então, você coloca qual é o tema, se é um recurso por violação ou se é por divergência e quais são os dispositivos legais ou constitucionais que são envolvidos nessa matéria, né? Então, vem aqui Pois não, Wendel? Chama a atenção dos colegas para o seguinte: seja objetivo, como o professor Fabiano está dizendo aí. O assessor, você tem que ser estratégico, você tem que pensar como o assessor vai pensar. O assessor tem uma gama de processos e uma cota enorme para entregar.
Se você começar recurso de revista com aquela lenga-lenga, desculpa o termo, nós estamos aqui entre amigos Estamos e entre amigos. votação. Se você começar com aquela história, breve resumo da demanda, eu digo para você, o assessor já chora. Porque nessa história de breve resumo da demanda, eu já peguei aqui recursos de colegas que tem 9 páginas resumindo petição inicial. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Acabem com essa história de recurso de revista, você colocar histórico do processo, resumo da demanda, foca no acórdão. Diga para o TST, olha, o regional resolveu, a questão é tal, o regional resolveu da seguinte forma, o regional está errado, data vênia, porque violou o artigo tal, e eu vou mostrar para vocês, cotejando, fazendo análise, fazendo cotejo analítico, por que o tribunal errou. Mas antes de fazer isso, eu vou dizer para vocês o seguinte, meu recurso tem transcendência. Você vai chegar na parte de transcendência aí, eu vou dar uma explicada para o pessoal por que eu coloquei esses indicadores de transcendência aí. Perfeito. Vamos lá. Outro ponto aqui também que está bem objetivo e não precisa também a gente ficar alongando demais, os pressupostos extrínsecos, né? Então, eu já vi vários recursos serem providos sem fazer nenhuma menção, mas isso aqui, na verdade, facilita para quem está analisando, né? Então, você faz o jogo de data, já deixa aqui que a pessoa só vai conferir que você não inventou data, não inventou dado, está tudo certinho, que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, está lá na sentença, no ID tal, na folha tal, né? Você já está justificando por que não tem o preparo, está representado pelo procurador. É interessante porque isso aqui vira uma espécie de checklist, né? De repente, se estiver faltando alguma coisa, eu vi aqui que não tem procuração, então você vai caladinho lá e junta uma nova procuração e muito possivelmente vai passar batido, né, Wendel? Eu já peguei alguma coisa aí dos colegas, que é o seguinte, isso é pressuposto de admissibilidade recursal. E eu já peguei recursos aqui que o advogado trouxe, valia muito dinheiro e etc. Aí eu vou elaborar o recurso de revista e eu tenho que pensar, eu tenho que fazer a questão de admissibilidade, ou seja, eu tenho que analisar se esse recurso preenche os requisitos. Eu vou lá, coloco, publicação tá legal, tá legal. Aí, quando eu olho a representação processual, eu quase caí da cadeira. Porque o processo tinha 3 anos de tramitação e não foi juntado procuração do advogado junto com a petição inicial. Em fase nenhuma do processo tinha procuração nos autos. E veio recurso ordinário, veio embate de declaração, veio recurso um atrás do outro, e a história processual foi cantando, a escola entrou na avenida e já estava na apoteose, e cadê procuração? Ninguém tinha poder para nada. Então, no ato do recurso de revista, eu falei, você quer saber de uma coisa? Vamos colocar aqui. A parte está devidamente representada pelo seu advogado, que neste ato renova e junta novamente, procuração, atualiza o comprovante de endereço do escritório do reclamante, é lógico que você coloca primeiro e joga a procuração lá. E foi isso que aconteceu. Como diz o professor José Antônio Ribeiro, pegue essa técnica, pessoal, pelo amor de Deus. Você não vai botar na petição que você está regularizando agora, está juntando a defesa agora, né? Porque o que acontece? É muito comum, muitos escritórios têm essa prática de que, na hora do recurso de revista, para evitar qualquer tipo de problema, de risco, de cochilo, juntam a nova procuração, que aí está tudo certo, né? Então, os ministros, os servidores do TST, ou mesmo da presidência do TRT, que analisa o recurso de revista, já estão super habituados com esse tipo de prática. Então, você vai lá, junta caladinho, dizendo que está renovando a procuração, que o mandato está em anexo, sem falar nada,
e passou, vamos embora, né? E ainda se não passar, né, Wendel, se o delito for descoberto, né, a gente até conversou sobre essa questão, né? Há uma tese no TST, não necessariamente, eu até procurei depois para ver se achava alguma coisa específica sobre procuração, mas eu já vi decisões no Tribunal Superior do Trabalho dizendo que se um pressuposto extrínseco não foi, o seu descumprimento não foi notado no TRT, por uma questão de segurança jurídica, tem que deixar passar. O TST não pode voltar sem que a questão tenha sido suscitada. É claro que se a outra parte, né, se tivesse, né, Wendel, nesse caso que você contou, se fosse uma situação que, se você tivesse pelo adversário, com certeza que ia na jugular, nas contrarrazões, ou mesmo em memoriais, né, para mostrar para o tribunal que era um recurso que não tinha procuração juntada, e o TST, vocês têm que ter um cuidado extremo nessa questão, porque pela súmula 383 do TST, mesmo agora na vigência do novo Código de Processo Civil, o TST faz a seguinte distinção: olha, se tem procuração e a procuração está irregular, eu dou prazo para o advogado fazer a juntada de uma nova procuração e regularizar. Agora, se pegar que o advogado que assinou o recurso não tem procuração, não participou de nenhuma audiência para caracterizar o mandato tácito ou qualquer outro ato que tenha acompanhado o cliente em algum ato do processo, aí já era. É defeito de representação. O TST entende que, se não tem procuração nenhuma, não cabe a concessão de prazo para regularização. Então, isso é uma situação muito séria que a gente tem que sempre observar na hora de fazer o recurso. Eu já tive casos aqui, um caso que eu achei interessante, é o seguinte: fica essa primeira dica para todos aí, o seguinte: quando você vai contrarrazoar um recurso, o que é a lógica de contrarrazões? A lógica de contrarrazões é demonstrar para o tribunal que o recurso do seu adversário não alcança conhecimento, que o recurso do seu adversário não preenche os requisitos de admissibilidade. Então, você tem que procurar, se tem procuração, estuda a cadeia de subestabelecimento. Isso. Abriu-se a sessão, o ministro chama, o advogado adverso vem, e você diz: Excelência, em que pese a presença aqui, esse recurso não pode ser conhecido. Há um erro fatal de representação processual. O causídico não tem procuração nos autos, a cadeia de subestabelecimentos não lhe confere poderes que são exigidos pela lei para estar em juízo, postulando. Não assinou o recurso, ou seja, ele assinou o recurso, mas não tem poderes para isso, não havia procuração nos autos para isso. Então, naquele momento, o ministro olha, o desembargador olha. Às vezes, eu estou dizendo, isso parece uma coisa cruel, professor, de fazer. É uma coisa cruel você matar o recurso de um advogado dessa forma. Só que é o seguinte: aqui nós estamos nadando em águas profundas. Farinha pouca, meus amigos. Meu angu primeiro. Então, o desembargador vira e fala assim: escuta, realmente tem um defeito processual aqui, esse recurso não alcança conhecimento. Aí o advogado chora, mas não adianta chorar se você não se atentou para os pressupostos recursais de admissibilidade. Nós não entramos nem no mérito, nós estamos falando de pressuposto de admissibilidade. E aí, né, Wendel, isso aí é o que eu chamaria da esperteza do bem, né? Que eu vejo aqui vários colegas experientes que estão na live, como a colega Soraya Faltinho, lá de Curitiba, o Polidório
lá do Pará. Esse tipo de esperteza a gente tem que usar mesmo, né? E se me permite a brincadeira, Wendel, já que você disse de águas profundas, né? Isso aí você tem que pensar o seguinte: você está o colega que fez o recurso com problema, ele está no mar cheio de tubarão em volta, mas às vezes ele está passando despercebido. Então você vai com a gilete lá no calcanhar do colega e só passa a navalha, um trisco, só para soltar um sanguinho e atiçar os tubarões, que são os ministros do TST, né? Que às vezes passa, né, Wendel, despercebido uma falha. Então, sem dúvida. Agora, vamos prosseguir aqui, então, na análise do recurso do Wendel, chegando aqui nos pressupostos extrínsecos, a transcendência, então. A transcendência também a gente sempre sugere, e tá muito massa a preliminar de transcendência do William. Eu vi o Hélito aqui no chat da live, estou com ele na cabeça. Então, o que acontece aqui? Tem que ser específico, não vai fazer lá aquela preliminar que você já viu em recurso de internet, aquela preliminar que fala, olha, tem que conhecer porque o recurso tem aspectos jurídicos, sociais, políticos e econômicos que configura a transcendência. Isso não adianta. Para fazer uma preliminar dessa, é melhor nem fazer, né? Porque, já que não é uma exigência a preliminar, mas se for fazer, tem que fazer bem feita, e fazer bem feita é trazer uma preliminar específica. Aí, aqui, o Wendel traz uma espécie de introdução, dizendo o que é a transcendência, né? Inclusive transcrevendo aqui no rodapé o dispositivo sobre a transcendência, e o artigo 247 do Regimento Interno do TST, que diz que a transcendência é analisada de ofício, e por isso nem precisaria da preliminar. Mas aí ele traz, transcendência jurídica e política quanto ao tema nulidade do acordo por negativa de prestação jurisdicional. Então, ele explica de forma específica que a negativa de prestação jurisdicional é em relação a fatos envolvendo o controle da jornada de trabalho, né? que isso interfere no enquadramento do artigo 62, inciso 1º, menciona que houve apresentação de ED, né? E vem explicando por que é uma transcendência jurídica, né? Já que é uma situação de interpretação de novas leis ou leis sobre as quais não haja uma padronização 100% segura, né? Não tem ainda um precedente, por exemplo, né? de uma tese jurídica fixada em sistema de precedente, né? Aí faz menção aqui do dispositivo da Constituição, da CLT, do CPC, e faz aqui a conclusão, que ao deixar de examinar elementos fáticos que, em tese, demonstram que a reclamada tinha pleno controle da jornada exercida pelo reclamante, o TRT retira do TST a possibilidade de examinar a questão em toda a sua extensão e, por conseguinte, promover o devido enquadramento jurídico dos fatos. Essa preliminar, ela pode até ser um pouquinho mais enxuta, se quiser, né? Mas desde que você, ainda que seja em 2 parágrafos, você dê para o ministro a plena ideia do que você está tratando ali, tá? Então, você dizer que tem transcendência jurídica, política, por isso, e a matéria é X, perfeito, tá beleza. Aqui, em seguida, transcendência política, porque o recurso tem um capítulo sobre divergência jurisprudencial da interpretação da caracterização de atividade externa incompatível com o controle de jornada. Então, é realmente uma transcendência política, né? Aqui até observa que o rol lá do artigo 896A não é taxativo, porque lá na CLT fala que tem transcendência política quando a decisão regional contrariar
súmula vinculante do Supremo ou súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Não, súmula do TST, não fala nem OJ. E a gente sabe que se a decisão regional ela contraria a jurisprudência pacífica ou mesmo majoritária do TST, isso já é suficiente, segundo vem decidindo o TST, para configurar essa transcendência de índole política. Então, aqui traz lá uma síntese do que é a questão lá do artigo 62.1, traz, inclusive, precedente do TST, demonstrando qual é o entendimento majoritário que teria sido ferido pelo regional, e isso é o que configura, de fato, a transcendência política. Eu também penso que pode ser um pouquinho enxuta, mais enxuta a preliminar, mas está ótimo, tá perfeita. Aqui aí é só uma questão de estilo, o advogado explicar um pouco mais na preliminar de transcendência ou um pouco menos. Transcendência social, porque a matéria é de jornada de trabalho, que tem assento constitucional, né? Trata de um direito assegurado constitucionalmente para o trabalhador, e a transcendência econômica, usando aqui um argumento mais genérico, que tem passado em processos recentemente, falando da questão da Covid-19. Aí aqui eu só faria a ponderação, Wendel, que nesse caso eu sempre defendo a pertinência de colocar de modo mais específico, né? De dizer, olha, o valor da causa é X, né? ou o valor da condenação, se tiver pelo réu, enfim. Mas aqui o que importa é que, no final, com esse arrazoado, em especial a questão da negativa de prestação jurisdicional, o Tribunal Superior do Trabalho considerou a transcendência, deu conhecimento e provimento ao recurso de revista na negativa de prestação jurisdicional. Eu queria fazer só uma observação, professor, é o seguinte. No que diz respeito à preliminar de transcendência, é bom que os colegas anotem o seguinte: quando você tiver um caso, quando você tiver um processo em mãos, vá à jurisprudência do TST. Dê uma olhada naquilo que o TST já resolveu sobre aquele tema. Leia os acordos do TST e veja qual é o tipo de transcendência que possibilitou o trânsito desse recurso. Eu coloquei aqui nesse recurso transcendência social. Ora, nesse tema do artigo 62, parágrafo 1º da CLT, nessa questão do controle do trabalho externo, para vocês terem uma noção, eu encontrei no TST, quando eu fazia esse estudo sobre transcendência, eu devo ter encontrado somente, acho que 4 processos, 4, na multidão inteira, na fila inteira dos acordos que eu li. Eu encontrei 4 em que a ministra dizia o seguinte: tem transcendência aqui, tem transcendência social. Por que tem transcendência social? Porque o camarada está buscando aqui, junto ao TST, receber uma remuneração a mais, ou seja, uma hora extra por um trabalho que foi prestado. E a Constituição, ela fala que todo trabalho que passar da jornada, que exceder a jornada semanal, tem que ser remunerado. Ou seja, isso é uma matéria constitucional. Daí a ministra colocou nesses recursos, nesses acordos, que havia transcendência social. Então, professor, é por isso que eu faço essa observação de colocar, por exemplo, eu estou enfrentando o TST. Eu não sei qual ministro vai examinar isso aí. Tem ministro que acha que tem transcendência social e tem ministro que acha que tem transcendência política. Então, você bate o olho, é lógico que eu tenho tentado acompanhar esse entendimento do professor Fabiano, tentar enxugar isso aí. O professor Fabiano... Dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga? Quando, há uns 2 anos atrás, o senhor analisou um primeiro recurso de revista meu, e que o senhor falou, Wendel, tira essa história de resumo do processo, aí eu pensei, desmontou.
Desmontou. Esse cara tá doido, acabou aqui com o meu recurso, pô. Só que o acórdão supre tudo. O acórdão supre todo tipo de informação que é necessária para o recurso de revista. É verdade. E agora vamos aqui para o mérito vencedor, né? Que eu acho que é o principal ponto aqui de todos para vocês analisarem como o Wendel fez aqui a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, que foi o que rendeu a vitória aqui nesse ponto. O mérito, como o Wendel contou no começo da nossa live aqui, vocês vão ver aqui na preliminar, o mérito estava um pouquinho complicado, porque o tribunal foi muito lacônico na análise das provas, e aí realmente dificulta bastante o trabalho do advogado de tentar uma superação até da nulidade para enfrentamento do mérito de forma imediata. Então, vamos aqui, olha só. Primeira dica aqui, a dica que eu considero até de diamante, tá? A partir do recurso aqui do Wendel, tá? Porque, deixa eu até parar o compartilhamento aqui para eu falar olho no olho com os colegas que estão na live aqui. Galera, o negócio é o seguinte, a jurisprudência do TST, a partir do final de 2016, tá? Final de 2016, o TST passou a compreender, sem ter lei nem nada, tá? Por interpretação mesmo, que para eu alegar uma negativa de prestação jurisdicional, eu deveria transcrever os trechos do acórdão do ED até aí tudo bem, né? Mas o TST inventou, convenhamos, né, Wendel? Inventou um requisito que não estava na lei, de que o advogado deveria transcrever os trechos do ED. Essa jurisprudência do TST ela foi incorporada na Lei 13.467. Então, hoje não tem mais o que discutir. Se você quer alegar uma negativa de prestação jurisdicional, obrigatoriamente, você tem que ir na preliminar, no capítulo da negativa de prestação jurisdicional, você precisa transcrever o trecho do ED que tratou do assunto, e é só o trecho, você não vai transcrever o ED inteiro, com cabeçalho, com tudo, que você vai perder. E você vai transcrever também o trecho do acórdão que julgou o ED. Mas olha que técnica massa que o Wendel utilizou aqui, que não está na lei, e isso aqui é coisa de faixa preta mesmo, que é o seguinte, pessoal, olha só. Eu vou lá na frente, porque o Wendel transcreveu a decisão do ED mais para frente. Aqui é o trecho do ED, eu quero o trecho do acórdão do ED. Então, olha só, o trecho do acórdão do ED. Tá? Eu vou até ler aqui para vocês, aumentar um pouquinho na tela. Aduz o embargante a haver omissão no tocante à análise da jornada externa e diferença de comissão. Então, omissão, contradição, obscuridade não estão configuradas. As indagações subjetivas da parte não autorizam a interposição da medida que não prescinde da ocorrência de um dos defeitos acima apontados. Ao juiz não se impõe a apreciação de todos os elementos trazidos pelas partes, sejam fáticos ou jurídicos, senão indicar com precisão e clareza aqueles que formaram seu convencimento, adotando conclusão razoável e coerente com tais fundamentos, o que foi observado. Houve emissão de tese explícita no acórdão embargado, de modo que a matéria já se encontra pré-questionada. Deixo de aplicar multa processual aos embargantes, mas advirto que a reincidência configurará a hipótese do artigo 17. Então, galera, se coloquem no lugar do ministro do TST, que está lendo essa transcrição aqui do acórdão do ED. Tá? Você espreme e não sai absolutamente nada dessa decisão. É aquela decisão totalmente genérica. Né? O desembargador não enfrentou sequer para dizer, olha, o embargante
está alegando que houve omissão nos seguintes pontos. Não reconheço a omissão porque esses pontos são irrelevantes ou porque no global a matéria foi enfrentada, nem isso ele fez. Então, nesse caso, peguem essa técnica, não adianta você transcrever só o trecho do acórdão do ED que você vai perder o seu recurso na negativa de prestação jurisdicional, porque nessa hipótese é imprescindível que você, na negativa de prestação jurisdicional, faça a transcrição do trecho do acordo original para que o ministro possa conferir o que, afinal de contas, tinha ou não tinha nessa decisão, o desembargador ter toda essa autoridade de falar que ele enfrentou todas essas matérias. Então, aí eu vou lá no compartilhamento novamente para mostrar para vocês a técnica realmente bem apurada, e tem saído, né, Wendel, várias decisões relativamente recentes do TST, dizendo que, nesse caso específico, se do acórdão do ED não for possível aferir se teve ou não teve a omissão, a falta de transcrição do trecho do acordo original é óbice para o conhecimento da negativa de prestação jurisdicional. Então, aqui o Wendel trouxe o trecho aqui do acórdão, que analisou o trabalho externo, e aqui com o destaque, né? Ao alegar fato obstativo, a empresa alegava que não tinha controle de jornada, fixou aqui o ônus da prova, o reclamado, então, se desvencilhou a contento, uma vez que o próprio autor confessou acerca da impossibilidade de controle de jornada ao afirmar que não usava tablet no serviço. Verifica-se que o autor dispensou a oitiva de sua testemunha, optando por não produzir eventual prova da veracidade de suas alegações. Então, o TRT pensou só essa frase lá do depoimento do reclamante, de que ele não usava tablet no serviço, e entendeu que isso é suficiente para enquadrar o reclamante no artigo 62. Não disse se ele passava na empresa, não disse se tinha como aferir pelas rotas de trabalho, pelas ordens de serviço, se havia como aferir essa jornada, né? Então, uma decisão tanto está defeituosa que aí vem a abordagem que o Wendel fez, né? De dizer que tem omissão, e aqui vem a transcrição do ED, né? Então, ele deixa claro aqui: a omissão reside no fato de que o autor seguia itinerários pré-determinados pela empresa e todos os serviços realizados eram registrados em sistemas informatizados. Aí destaca: a prova oral indicou o quê? Aí vem e destaca: passava na empresa às 8 horas, trabalhava com ajudante que se encontrava com o ajudante na reclamada, cumpria cerca de 8 ordens de serviço por dia, a última ordem era executada por volta das 8h30, cada montagem levava, em média, de 1 hora, não podia alterar o itinerário determinado pelo reclamado. Aí vem depoimento do preposto, tá? Após 3 perguntas do juízo, quanto, em média, de ordem de serviço o reclamante fazia por dia, a preposta não informou, dando respostas evasivas. Então, considera confessa nesse ponto. Havia um extrato de montagens apresentado mensalmente ao reclamante, o reclamante tinha um tablet e as ordens de serviço eram passadas por ele através desse sistema, e o desembargador disse que não tem controle porque não usava o tablet, né? Então, pelo amor de Deus. Né? Ou seja, na preliminar, você tem que demonstrar para o TST o seguinte: olha, eu transcrevi o trecho do acordo originário porque eu tenho que dizer para o TST, olha, a premissa fática lançada pelo regional é de que não havia controle. E o desembargador menciona no acórdão que não usava tablet. Porém, o tribunal deixou de enfrentar o depoimento da preposta, que afirma, a própria preposta afirma que havia um tablet e que esse tablet transmitia diretamente para o sistema da reclamada dados de localização, da elaboração do trabalho, ou seja, toda essa logística do dia de trabalho.
E o ministro o ministro olha a preliminar e fala, mas realmente isso aqui, em tese, configura o controle indireto de jornada. Vamos mandar de volta isso para o TRT e lá eles vão ter que engolir esse advogado. É isso aí. Ainda vai lá fazer, se tiver condição, né? Acompanhar o julgamento do ED só para dar o tchauzinho, para lembrar. Ó, eu fui. Eu vi uma pergunta aqui do Marciano. O Marciano está se programando para entrar numa das próximas turmas, e ele pergunta se eu recomendo alguma doutrina de apoio ou base. Acaba assim, Marciano, a gente tem bons livros, né? Tem o livro de recurso do Ellison, tem um livro do ministro Cláudio Brandão só sobre recursos no âmbito do TST, tem um que, para mim, é o melhor de todos, só que não está atualizado com a reforma trabalhista, que é o livro da ministra Kátia, mas acaba que, no curso, Marciano, a gente trabalha muito em cima da jurisprudência, porque acaba que a doutrina não consegue acompanhar a jurisprudência do TST com a velocidade que a gente precisa entregar para vocês. Então, acaba que não precisa. Quem entra no Seja Expert em recurso de revista não precisa de livro para acompanhar as aulas, né? Geralmente, nos complementos ao vivo, que são as aulas das oficinas, né, a gente entrega materiais que, às vezes, são os próprios recursos, né, que a gente analisa em sala de aula, no Zoom, com os alunos, né, mas acaba que, na nossa compreensão, com todo respeito a todos os colegas que têm escrito boas obras, a gente acha que as aulas são mais produtivas do que o aluno mergulhar nos livros e, às vezes, deixar até passar uma questão bem prática que não tem em livro nenhum, que a verdade é essa, né? Tem coisa... essa história mesmo, né, Wendel? Eu conferi outro dia, né? Não vi ainda que eu soube que o Ellison está com uma edição que está sendo lançada agora, ele até me contou que ele refez o capítulo dele de recursos na execução através daquele PDF que eu distribuo para os alunos com as hipóteses, né, de violação constitucional. Então, mas eu não vi ainda, acho que nem está disponível ainda. Mas vocês podem ter certeza que isso que eu conversei com o Wendel aqui agora, essa manha de você transcrever o trecho do acordo original na preliminar de negativa de prestação jurisdicional, isso não tem em livro nenhum. Você pode procurar que não vai achar. Então, acaba que a gente prefere, viu, Marciano e demais colegas, de trabalhar com uma atualização contínua, né? Eu ralo um pouquinho aqui, né, de toda semana fazer a leitura de tudo que sai, pelo menos das decisões colegiadas do TST, justamente para ficar monitorando, para fazer esse filtro, para facilitar a vida dos alunos, né? Para a hora que vê o negócio, fala, opa, gente, espera lá, estou vendo um negócio aqui que é perigoso, vamos fazer um ajuste aqui nos recursos de vocês, porque isso aqui pode dar boró, né? Então, então eu acabo assim que a gente não usa nenhuma bibliografia, falar, vamos em cima do livro X, né? Não tem jeito. E vamos aqui, então, dar sequência para vocês verem a abordagem que realmente é impactante o que o Wendel mostra aqui no recurso, né? Conforme se depende do depoimento do autor, o reclamante não podia alterar o roteiro pré-determinado pela empresa, a RET tinha conhecimento da quantidade de ordens de serviço a ser cumprido pelo reclamante, né? O reclamante cumpria cerca de 8 ordens de serviço, a gente viu lá, foi considerado a confissão. A corroborar a possibilidade de controle indireto de jornada, a prova documental, em especial extratos de montagem, detalham o dia em que os serviços eram realizados, a quantidade de ordens de serviço realizadas no dia e o tempo médio de cada trabalho. Então, não tem como, né, Wendel, falar que não é possível. Isso aqui... é controle indireto.
Isso é controle direto da jornada. E o TST, para conceder o direito ao trabalhador, ele exige tão somente o controle indireto. Sim, exatamente. E aí, gente, olha só que massa, tá? Sigam essa técnica aqui, que na negativa de prestação jurisdicional você não pode dar espaço para o ministro pensar. Por isso você tem que fazer o ED bem feito, que o desembargador não tem que ter espaço para pensar, nem o ministro, porque aqui você já chega lançando aqui as informações de modo bem específico, que é que faltou o tribunal analisar. Então, olha só, o tribunal não se manifestou sobre os seguintes fatos. Primeiro, o reclamante não podia alterar o roteiro pré-determinado pela empresa. Segundo, o autor precisava passar na empresa no início e no final da jornada. Terceiro, a RE tinha conhecimento da quantidade de ordens de serviço a serem executadas pelo reclamante. Quarto, a prova documental, em especial extrato de montagem, detalha o dia em que os serviços eram realizados, a quantidade de ordens de serviço no dia, o tempo médio de cada trabalho. A reclamada realizava ligações diárias para saber onde o montador estava. A baixa da OS é feita pelo tablet assim que executado o serviço. Recebia ligações diárias da reclamada para saber onde estava. O reclamante cumpria cerca de 8 ordens de serviço por dia. Então, você deixa aqui muito claro para o ministro do TST que esses são os fatos que, diante daquele acórdão lacônico, o TRT se recusou a enfrentar. Então, são fatos até que o TRT, eventualmente, o que eu acho difícil, pelo que está aqui na prova, né, que é transcrita no ED, o Tribunal Regional do Trabalho ele poderia até recusar cada um desses itens, né? Falar, não era 8 ordens de serviço, não tinha lá no mapa a especificação, que o tribunal não tem como dizer isso, né? Mas ele teria que ter enfrentado essa prova, né? Esses elementos o advogado não pode usar no seu recurso de revista, porque são premissas fáticas que não foram enfrentadas ou não foram explicitadas pelo regional. Se você usa essa abordagem no seu recurso de revista, você vai esbarrar na súmula 126 do TST, porque você está forçando a barra para o ministro reexaminar fatos e provas que não constam do acórdão regional. Então, vem aqui a fundamentação. Não houve fundamentação satisfatória, pois não apreciou ou enfrentou a prova constituída nos autos acerca da efetiva fiscalização da jornada de trabalho do autor, sobretudo no que diz respeito aos roteiros pré-determinados de serviços, horários de abertura e de baixa de ordem de serviço via tablet, além de ligações recebidas durante as montagens, para saber onde estava o autor, todas que teriam o condão de afastar o enquadramento no artigo 62, inciso 1º. E aí, o Wendel faz aqui o que é necessário, né? Primeiro, é importante o seguinte, pessoal, na negativa de prestação jurisdicional, você tem que dar um sentido, ou seja, fazer isso que o Wendel está mostrando, né? Mostrar para o ministro qual é a importância. Não adianta você simplesmente jogar a informação. Porque o TRT não analisou tal ponto. Tá? Não analisou tal ponto, e que isso tem a ver com a nulidade por ausência de prestação jurisdicional? Você tem que fazer o link. Você tem que mostrar para o ministro qual é a importância daqueles pontos sobre os quais o tribunal não se manifestou. E aí tem um outro probleminha, que às vezes, se você pegar um ministro mais formalista, você vai ter problema, que tem muito advogado que faz certinho até aqui, de mostrar que teve a omissão. Só que você tem que demonstrar a nulidade, você tem que fazer uma abordagem jurídica também. E aí é onde o Wendel traz aqui os dispositivos constitucionais e legais para fazer uma pequena imersão aqui sobre o que seria uma negativa de prestação jurisdicional, né? Ainda que sintética, porque isso integra a fundamentação do recurso de revista na forma, inclusive, da súmula 422
do TST. Então, ele menciona aqui, para chegar ao final, né, pedir o conhecimento, né, do recurso por essa violação do artigo, conhecimento e provimento, né, do artigo 93.9 da Constituição, 832 da CLT e o 489, parágrafo 1º. Tem uma segunda etapa aqui do recurso que a gente não vai fazer a análise, porque o TST nem chegou a esse ponto, justamente porque, como faltavam dados, né, o recurso aqui, quanto ao mérito, ele sempre vai ficar um pouco capenga, né, porque falta a ele as informações suficientes para que o TST dê o reenquadramento jurídico da matéria. Então, a gente vai chegar lá no fim, só na conclusão, né, indicando aqui o pedido para acolher a negativa de prestação jurisdicional, declarando a nulidade do acórdão de embargo de declaração proferido pelo TRT e determinar o retorno dos autos a fim de que, sanando as omissões detectadas, se pronuncie sobre os temas suscitados pelo autor nos seus aclaratórios. Uma vez supridas as omissões, no mérito seja concedida à recorrente a oportunidade de complementar suas razões recursais e, com base nos assentamentos do acordo a ser proferido naquela instância, buscar, junto ao TST, o enquadramento jurídico diverso daquele dado pelo Tribunal Regional. Para quem está começando a fazer o recurso de revista, né, Wendel, eu acredito que uma das situações mais desesperadoras é você ter a percepção que a sua única chance de ganhar no recurso de revista é a negativa de prestação jurisdicional. Mas depois que você passa a atuar, passa a ter uma certa experiência nos recursos, isso é algo natural, né, Wendel? Porque você não pode garantir um resultado, mas que você foi para cima desse recurso aqui com uma confiança muito firme de que você ia conseguir a nulidade, isso é fato, né? A questão é o seguinte, professor. Nós estamos diante de um acordo muito sucinto. Nós temos um caderno processual que tem aproximadamente 3.000 páginas impressas em PDF, se a gente for analisar. Existia muita prova que foi negligenciada, certo? E aí vem o desembargador, profere esse acordo, não tinha controle de jornada, porque o próprio reclamante desistiu da testemunha dele. Espera aí. Ele usou como razão de decidir um ponto. Mas os pontos fundamentais que poderiam alterar a questão não foram enfrentados pelo tribunal. Exato. E o tribunal também não consignou esses pontos no acordo. Lembrando que não existe pré-questionamento ficto para matéria fática, não. Exato. Não existe. Então, se você acha que você fez embargo de declaração, você fez embargo de declaração, colocou todas as provas e etc. Não. Só existe pré-questionamento daquilo que consta no acórdão. Se não consta no acórdão determinada matéria, cabe a você, advogado, advogada, embargos de declaração para que essa omissão seja suprida. Geralmente, se essa omissão não é suprida, aí sim, o objetivo é a preliminar de negativa de prestação jurisdicional realmente. E existem recursos, professor, que a omissão do tribunal, a ausência de prestação jurisdicional, ela é tão grave, ela é tão patente, que isso prejudica até a exposição, o manejo pleno do recurso de revista, no que diz respeito a você pedir reenquadramento jurídico. Ou seja, você não pode pedir reenquadramento jurídico de matéria porque não tem matéria consignada no acórdão. Exato. Então, só resta a preliminar. Eu já tive recurso de revista que o tema principal era a negativa de prestação jurisdicional, como é esse caso aqui. Aí, professor, já que nós não vamos... Não tem jeito nem de
fazer imersão nenhuma, né? Então, você geralmente termina a preliminar, como eu coloquei aqui para o ministro, falei, ministro, o prejuízo do reclamante é tamanho com a negativa, com a omissão do tribunal, que ele não pode nem alegar no mérito violação literal do artigo 62, porque não tem premissa fática. E eu coloquei para o senhor também o acordo lá no final, professor. Lê que é bonito o acordo, onde ele fala assim, ó, reconheça a nulidade, manda de volta para o TRT. Essa parte é linda do acordo. Vamos colocar aqui, claro. É a cereja do bolo da live, né, Wendel? Como diz a nossa amiga Nathalie, né? Ela fala, olha, o tal do conheço e dou provimento é lindo demais. Então, aqui tem a transcrição. Vamos só pegar a análise aqui do ministro. E o mais interessante desse recurso é que ele colou no recurso de revista é isso que eu ia falar. Justamente os argumentos que estavam nos embargos de declaração. Olha, o tribunal deixou de enfrentar realmente isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é importante para o deslinde da controvérsia e retirar a aplicação do 62.1. Então, galera, o negócio é o seguinte, para quem duvida quando eu falo para fazer o ED em forma de quesitos, ou você listando os fatos, pelo menos, né, que são as omissões, aí eu já vi colegas, mas isso aí não funciona, tá aí, galera, o próprio ministro copiando e colando a peça do advogado. Você quer coisa melhor, né, Wendel? Uma verdadeira homenagem do ministro a ti, né? É a coroação, professor. Você se sente valorizado como advogado porque você fala assim, cara, eu estou indo no rumo correto porque o ministro está reconhecendo, ele examinou. Ele observou o que estava errado. Porque eu fui Acho que travou um pouquinho, vamos esperar voltar. A gente foi lá com o Wendel, travou um pouquinho, vamos esperar a volta dele. Deixa eu só... Eu acho que está normal aqui, né, pessoal? Está normal? Então, enquanto o Wendel volta, porque acho que travou a internet dele, olha só, galera, que massa! Que massa o ministro, né? Eu sempre mostro, até em eventos nossos, né, o resultado de um ED da Isildinha, lá de Araçatuba, né? Aluna nossa, e que com ela também o ED que ela me mandou é exatamente essa circunstância, né, do ministro copiar e colar os fundamentos. Então, professor, voltou. Peço desculpas aos colegas aí, porque nós tivemos um probleminha técnico aqui que diz respeito à energia aqui na Barra e ficou complicado a conexão. Eu peço desculpas e vou continuar a conexão pelo celular mesmo, tá? Tá. Então, pessoal, só vou ler aqui em síntese. O ministro, então, menciona o regional, a despeito do entendimento firmado pelo TRT, a parte tem direito à análise dos argumentos regularmente oferecidos. Noto que, efetivamente, o regional não se manifestou sobre as apontadas supostas formas de controle de jornada, questão fática insuscetível de reexame em sede extraordinária. Isso aqui é o que faz com que o TST tenha que reconhecer a nulidade nesse caso, porque o ministro não pode buscar nos autos a conclusão da prova. E aí menciona que a completa prestação jurisdicional se faz pela resposta a todos os argumentos regulares postos pelos litigantes, não podendo o julgador resumir-se àqueles que conduzem o seu convencimento. Né? Aí fala aqui de pré-questionamento, no processo do trabalho, todos os aspectos relevantes destacados pelos litigantes deverão ser apreciados, de forma a fazer-se segura e efetiva a atuação judicial, até porque nessa instância extraordinária é vedado o reexame dos autos
súmula 126. Ao omitir-se quanto às questões apresentadas, a Corte de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, do provimento ao agravo de instrumento do reclamante para determinar o processamento do recurso de revista, e aí vem a decisão costuma ser curtinha, né, quando dá provimento ao agravo, configurada negativa, impõe-se o retorno dos autos ao TRT de origem para que se pronuncie sobre as questões fáticas suscitadas em embargos declaratórios pelo reclamante acerca do suposto afastamento do seu enquadramento no disposto do artigo 62, 1 da CLT, prejudicada a análise dos demais temas. Ou seja, pessoal, o recurso aqui morreu. O TRT vai julgar o ED novamente e depois a parte vai ter o direito de apresentar um recurso de revista do zero, né, a partir das novas premissas fixadas. E aqui vem o destaque, né, o final, só o dispositivo aqui, conhecendo o recurso de revista do reclamante por violação do 93.9 da Constituição e, no mérito, dar provimento para devolver os autos ao TRT para que se pronuncie sobre as questões fáticas. Isso é muito massa, né, o Wendel? Dar o feedback para o cliente, seja ele o próprio reclamante, seja um advogado parceiro, né, que você foi lá, fincou a bandeirinha e conseguiu. Eu até dei bandeira que eu não estava compartilhando, mas deixar aqui na tela um pouquinho para o pessoal paquerar aqui o dispositivo, né, em que o ministro dá razão aqui para o Wendel, conhece da provimento. É maravilhoso isso, né? Quando o advogado, colega, o parceiro fala assim, escuta, e agora? Agora é separar o terno novo e ir para o novo julgamento. Sentar lá na frente e escutar o desembargador falar assim, este processo foi devolvido do TST para que esse regional imita a pronúncia, e é dessa forma que eles fazem. Exato. Eles olham para você e falam assim, doutor, esse processo está sendo devolvido do TST para que a gente pronuncie sobre a matéria tal, tal, tal. É muitíssimo interessante, é muitíssimo gratificante. E eu vou falar uma coisa, professor, pode parecer irrelevante, mas os desembargadores, alguns, ficam até, de certa forma, digamos, mais cuidadosos quando eles vão proferir acórdão, porque eles sabem que eu vou pegar no pé com um embargo de declaração de quesitos e eu vou levar para o TST. Eu vou chorar lá em cima no TST e ele vai mandar de volta isso aqui. E tem a minha última observação, é o seguinte. É um cartão de visita, né, do advogado para os embargadores. Essa preliminar de negativa, ela foi conhecida no TST, mas eu acho muito legal quando você entra com recurso de revista e no despacho primeiro de admissibilidade, o vício judicial do próprio tribunal fala, eu recebo o recurso de revista porque realmente a turma deixou de enfrentar o argumento tal, tal, tal. Merece trânsito o recurso de revista. E aqui você teve que fazer o agravo ainda, né, Wendel? Teve agravo porque ele disse que o que se queria era revolver a súmula, revolver fatos e provas, o que era vedado pela 126, e que não havia violação do 93.9 e que a prestação jurisdicional tinha se exaurido. Ou de pranto, aquele despachão que fala, não, a gente respondeu. E aí, nessa hora, né, Wendel, o advogado tem que ter muito controle emocional. Não vou citar nomes, claro, até para preservar a colega, mas teve uma colega nossa do curso que falou, professor, eu estou com um recurso de revista para fazer num processo em que eu advogo em causa própria. O senhor acha que eu faço o recurso ou eu passo para um colega? Né? Eu virei para a colega e falei, escuta, qual é a matéria? A matéria, o Wendel, é uma questão que eu até já conversei esse ano em live do PDF, esse tipo de coisa, que é o seguinte, ela como advogada empregada, não tinha aquela cláusula expressa de dedicação exclusiva, né?
Então, o TRT considerou que ela realmente trabalhava com dedicação exclusiva, mas não ia reconhecer a jornada legal de 4 horas, porque tem que aplicar o princípio da primazia da realidade. Quando a jurisprudência é pacífica de dizer que é um elemento formal para validar a jornada de 8 horas. E eu disse para a colega o seguinte, eu falei, olha, eu acredito em você. Ela disse que tinha assistido umas aulas do curso, ela está lá no Expert com a gente. Viu lá uma aula da oficina de recurso de revista por violação, aula por divergência, que você consegue, né? Tem aos montes de decisão da SDI sobre essa matéria, né? E eu perguntei para ela, olha, aí são duas coisas que eu preciso te perguntar. Você se acha em condição técnica de fazer esse recurso? Porque eu acho que essa matéria é tranquila e você seguiu os roteiros que a gente tem lá no curso, você consegue fazer. Não, professor, eu acredito que eu consiga fazer sim. Eu falei, tá bom, então vamos para a segunda pergunta. Você está pronta para, mesmo você fazendo tudo certo, vir um despacho trancando o seu recurso e você não desesperar para fazer o agravo de instrumento, né? Porque aí é uma questão até mais emocional do que jurídica, né? Se você tiver esse preparo, tá perfeito, né? Ela, não, professor, isso aí eu tô de boa. Eu falei, então, eu no seu lugar, eu venceria sozinha, né? Seria uma vitória pessoal muito legal numa matéria que a jurisprudência é pacífica, né? E aí o engraçado foi o seguinte, né? Que ela apresentou o recurso na quinta-feira, né? Da semana passada, depois ela me mandou o recurso, eu achei que estava bem redondinho, era aquilo lá mesmo, não tinha como ser melhor. Apresentou na quinta. E na segunda já tinha tido o despacho do presidente do TRT trancando o recurso por súmula 126, dizendo que ela estava querendo reexaminar fatos e provas. Eu falei, isso aí que eu tinha te falado, agora é respirar fundo. Você tem toda a razão, esse recurso está pronto para ser conhecido e provido. Então, embora você passe um aperto aí com o agravo de instrumento, eu faço até uma aposta contigo que isso aí você vai ganhar na decisão monocrática. O ministro vai conhecer e vai dar provimento ao seu recurso, dar provimento ao agravo de instrumento e dar provimento ao recurso de revista de forma monocrática, porque não tem o menor cabimento uma situação dessa. Mas, como diria lá, acho que é do Paulinho da Viola, a letra, né? Nervos de aço, né? Nervos de aço. Pedro. Eu vejo isso com certa preocupação, porque às vezes vem um despacho e eu vejo colegas aqui que eles desesperam, eles ficam assim desesperados com o despacho denegatório. Gente, muitas vezes o despacho, o despacho denegatório, ou seja, o primeiro juízo de admissibilidade não tem nada a ver com a matéria que você está alegando no recurso de revista. Muitas vezes o serventuário sequer analisou, às vezes vem o direito, né? de admissibilidade e fala assim, olha, a parte está alegando aqui violação da norma regulamentadora, eu não coloquei nada disso no recurso de revista, nem cabe recurso de revista para isso. E recebe o recurso de revista por outro motivo, igual eu tive aqui, recebeu por divergência, mas disse que eu estava apontando violação de NR. Aí eu tive que fazer várias declarações, falei que pese Vossa Excelência ter recebido o recurso de revista por divergência, constou no juízo primeiro de admissibilidade que houve a questão de dimensão, não tem isso no recurso de revista, quer que deixe isso bem claro para Vossa Excelência. Aí ele pronuncia. Então você tem que ter sangue, tem que estudar, tem que correr atrás, é isso aí, manter a calma. Mas muito bom, Wendel. Vamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu quero manter, tá, pessoal? Agradeço a todos que compareceram. Ainda não terminou, ainda vamos conversar um finalzinho aqui, né?
mas eu quero tentar, nem que seja a cada 2 semanas, a gente ter essa live aqui, sempre dias de terça-feira, no final da live, né? Porque é uma forma bacana, primeiro, da gente prestigiar, homenagear os nossos colegas, os nossos alunos que estão tendo sucesso, né, com os recursos de revista, e depois que é uma forma também da gente produzir um conteúdo muito forte, né, para vocês verem aqui o que realmente dá certo, né? E nesse ponto eu agradeço a presença do Wendel, né, a disponibilidade de emprestar um recurso dele aqui para a gente poder fazer essa análise, né? E com isso eu deixo, no começo do processo a gente tinha, no começo da live, eu vi o pessoal pedindo aqui o número do processo, mas houve uma combinação prévia, porque nesse caso específico, o processo não é originalmente do Wendel, né? Uma assessoria que ele prestou a um colega e no contrato de prestação de serviço tinha uma cláusula de confidencialidade, né? Então, para não romper essa cláusula, foi que a gente, além de omitir os nomes, que é uma coisa que a gente sempre faz, a gente omitiu também o número do processo, tá? Então, eu peço a compreensão de vocês em razão dessa circunstância, mas isso não deixou, não retirou aqui a qualidade da abordagem, né? A possibilidade de ver um recurso muito bem feito e que eu tenho certeza que foi um aprendizado para todos nós. E assim sendo, eu te agradeço, Wendel, e deixo contigo a bola para as considerações finais aqui na live. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero me despedir dos colegas todos aí, agradecendo. Peço desculpa pela falha técnica aqui, mas eu já reiniciei as telas aqui, tem vários cumprimentos aqui no YouTube, tem alguns cumprimentos aqui no WhatsApp, principalmente. Eu agradeço, eu sinto lisonjeado. Eu não sou professor, eu não tenho esse dom que Fabiano Coelho e Antônio Humberto têm, certo? Eu sou advogado, eu não sei fazer outra coisa na vida, certo? Eu gosto de advogar, eu acho divertidíssimo a advocacia. Sempre gostei, sempre gostei. E eu tenho muito orgulho, muito, de dizer que eu sou advogado. Tenha orgulho da sua profissão, tenha orgulho de sua profissão sempre, estude, demonstre, faça um diferencial através do estudo. Nunca desista de um cliente, nunca desista de um recurso, e vamos que vamos, aprimorando a cada dia. Muito obrigado, fique com Deus. Valeu, e obrigado a todos que estiveram aqui. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento final àqueles que aproveitaram a presença aqui na live para inscrever no canal, no quadradinho vermelho que está aí do lado direito, embaixo da tela, né? E com isso a gente está chegando já a 22 mil inscritos aqui no nosso canal, né? Acho que a gente chegou a 20 mil há 2 semanas atrás apenas, então muito legal ver todos vocês aqui, e com isso, o bom de inscrever no canal, sempre que tiver um conteúdo novo, o YouTube dispara um alerta para vocês. Um grande abraço a todos e daqui a pouco tem uma live de execução aqui no YouTube e lá no Instagram também, das 7 às 9 horas da noite, uma live de 2 horas consecutivas de como facilitar a vida do seu cliente na execução. Grande abraço, brigadão.